Nossa vida é uma melhoria contínua. Quer ver uma coisa, Guilherme, que me fez avançar muito e crescer muito? Seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados que têm uma trajetória inspiradoras para que juntos nós vamos compartilhar com você insights e dicas para você também aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejon e irei conduzir essa conversa e hoje o nosso convidado é o Renato Amorim. Muito obrigado, Renato, por estar participando do podcast aqui junto com a gente. E para o pessoal ainda te conhecer, fala um pouco mais do que você faz atualmente, né? Quem que é o Renato, para a gente já começar o nosso bate-papo. Tá bom, Guilherme, obrigado aí pelo convite, para mim é uma honra participar, né? Meu nome é Renato Morim, eu atuo na área industrial há 23 anos, comecei lá como auxiliar de produção, né? Fui subindo, fui galgando aí, né? Crescendo aí na vida profissional, né? Através do estudo e também da dedicação. Atualmente eu sou supervisor geral de qualidade da empresa chamada Daido, sou professor universitário e também tenho um programa chamado Avanço Tecnológico, da qual a gente fala sobre tecnologia de uma forma geral. Bacana, Renato. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco, né, da sua história, queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal. Como é que foi essa sua trajetória a chegar até ao nível que você chegou hoje na área industrial? Como é que foi isso para você, né? Como é que foi essa sua trajetória? Não, obrigado. Vou começar lá nos primórdios, Guilherme. É o seguinte, eu comecei até, acho que como experiência mesmo, né? Talvez a minha geração isso foi mais tranquilo. Eu comecei a trabalhar assim, com mais ou menos 9 anos de idade. Eu trabalhava num clube, né? Enfim, num clube de campo, e lá no interior de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e meu trabalho dos 9 anos até os 17, 18 anos, eu limpava banheiro, limpava onde ficava o vestiário e tudo mais, né? Então, porém, eu nunca parei de estudar, né? Então, naquela época, eu já tinha um técnico mecânico aqui na ETEC, aqui de São Paulo, né? Nunca parei de estudar e fui galgando. Depois, com 18 para 19 anos, eu entrei na área industrial. Eu tive a oportunidade, com um técnico mecânico, de entrar numa empresa, né? Que é uma empresa que ela trabalha na área de refrigeração, ela produz trocador de calor. E nessa empresa, Guilherme, eu comecei como auxiliar de produção, né? Eu saí, fui direto para essa empresa e de auxiliar de produção, mas depois de 6 meses, mostrando que eu já tinha uma certa habilidade, que eu conhecia sistema de medição e tudo mais, né? E ainda era ISO 9001-94 quando eu comecei. Hoje a gente já está na 2015, então eu participei de toda essa transformação, né? Isso foi muito bacana. Aí lá atrás, aí eu tive a oportunidade de ir para a área de qualidade e fui me desenvolvendo. Passei para analista, né? Na verdade, inspetor de qualidade, depois analista júnior, analista pleno, analista sênior. Aí eu assumi toda a coordenação da qualidade dessa empresa, de uma planta, né, de um site. Aí depois eu assumi 3 fábricas na área de qualidade, uma fábrica em Pindamonhangaba, uma em Curitiba e outra em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Tive a oportunidade de viajar para mais de 10 países, atuando diretamente com os nossos clientes, né, fazendo melhoria contínua e tudo mais. Como Black Belt, eu tive a oportunidade de atuar em alguns países, dentre eles o México, da qual fiz alguns cases lá muito bacana, né, principalmente na parte na área de pintura, né, da qual nós parametrizamos a camada de tinta. Então, foi um case que me alavancou. Aí que surgiu aquele desejo, falei, puxa vida, deixa eu começar a dar aula, né? Aí eu comecei no Senai, trabalhando e ministrando aula no Senai aqui de Pindamonhangaba, e aí depois, quando eu terminei meu mestrado em engenharia mecânica, eu fui migrar para a universidade. Então, eu sou professor universitário já há 3 anos, né, na Unifunvic, aqui da região, aqui de Pindamonhangaba, que chama Centro Universitário Fundação Vida Cristã. Lá eu ministro aula na engenharia de produção e administração. Então, aula de qualidade, sistema de gestão de qualidade, engenharia de produtos, engenharia de processos, métodos, tudo isso né, eu ministro aula até para administração também, matemática, estatística e tudo mais. Aí eu migrei também, ainda continuo na indústria, né? Eu estou agora numa empresa chamada Daido Correntes, é uma empresa que ela tem um grande know-how na parte de correntes, né? Parte agrícola, industrial e motos. Até mesmo eu faço o acompanhamento e viagens aos clientes. E lá sou responsável pela área de tratamento térmico, pelo processo de fabricação, melhoria contínua, fornecedores e clientes. Então, assim, mas tudo isso, né, Guilherme, é claro, baseado no estudo, né, no desenvolvimento, na perseverança, na continuidade do trabalho, né? Eu acho que a gente nunca pode
simplesmente esperar que as coisas aconteçam, né? A gente precisa ir atrás. Então, eu saí de muito méritos, né? Eu tinha muito orgulho na época que eu fazia serviço de limpeza, né? Mas eu vi que eu poderia crescer um pouco mais ou ter outras oportunidades através do estudo. Bacana, Renato. E para entender um pouco melhor, como que você acha que essa relação de você ter começado a trabalhar cedo, né, nesse serviço de limpeza, como que isso de fato desenvolveu algo em você para que você conseguisse mudar a sua situação, que você quisesse de fato crescer? E o que que você fez para isso, né, no sentido de desenvolvimento pessoal? O que que você buscou? Como que você se dedicava? Você realmente viu que era aquilo que você queria seguir, né? A área que você está hoje, e você começou a estudar muito além, né, do que era o necessário. Como é que foi para você esse desenvolvimento e como esse trabalho também tem relação ou não tem relação com isso? Não, muito pertinente sua pergunta, Guilherme, pelo seguinte, uma das características de ter trabalhado tanto tempo na área de limpeza é a questão da humildade e de me pôr no lugar das outras pessoas. Isso me fortaleceu demais. Então, a primeira coisa que eu entendo é o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, me pôs numa condição de que, independente do que eu estudo, independente do que eu estou galgando, independente da minha posição financeira, posição dentro de uma empresa, o que seja, eu não sou melhor do que ninguém. Então, todos somos iguais. Então, me deu uma valorização do trabalho de uma forma tão forte que eu valorizo qualquer tipo de trabalho. Todos são importantes. Porém, eu via, né, conforme você falou, puxa vida, eu quero conhecer outros lugares, eu quero ter novas oportunidades. Aí me fez estudar muito mais, né? Porque como é de família muito humilde, eu sempre tive que trabalhar, né? Sempre tive meus pais como um grande exemplo. Por exemplo, eu não via meu pai trabalhava de domingo a domingo, né? Eu não tive a oportunidade de jogar bola com meu pai, por exemplo, curtir meus pais, né? Graças a Deus eles ainda estão vivos, né? Graças a Deus, mas na época de pequeno, juventude, eu não tive essa oportunidade. Então eu falei, puxa vida, não é isso que eu quero para mim, né? Eu quero ter condições, é claro, de ter um bom trabalho, de aprender mais conhecer novas pessoas, né? De crescer profissionalmente, ter novas oportunidades. E a partir disso, Guilherme, eu comecei a estudar mais. Então, eu estudava mais, eu procurava cursos, né? Na minha época, infelizmente, não tinha a facilidade que tem hoje no ensino EAD, então eu procurava, assim, me aperfeiçoar, ir atrás do próprio Senai, né? Comecei com o Senai, fiz curso técnico, me aperfeiçoei, depois eu fui para a faculdade, né? Por quê? Porque eu sabia que eu precisava de algo mais, eu precisava estudar mais do que os outros, porque eu não tinha, a minha chance era menos, né? Eu tinha menos chance do que os outros. Então, eu tenho que estudar mais, tenho que me dedicar mais para que eu possa ter condições de concorrer no mercado cada vez mais competitivo. Bacana, Renato. Eu falo isso porque para mim isso também foi muito claro que, né, eu nunca tive uma condição tão grande, mas também não passei por necessidade, não precisava trabalhar e tudo mais. Mas quando eu fui para a graduação, de fato eu precisei começar a trabalhar, porque a faculdade era longe, eu precisava, né, ir até lá, então eu tive que comprar um veículo, uma moto, até então a gente não tinha nenhum veículo em casa. E eu precisava também custear, apesar de ser uma universidade pública, né, a gente tem os custos com materiais, né, os custos do dia a dia. Então eu tive que, né, ir atrás disso e comecei a trabalhar. Né, numa academia, trabalhava das 6 da tarde até meia-noite e a faculdade mesmo, a universidade era durante o dia, né, período integral. Então às vezes tinha aula de manhã à tarde, às vezes de manhã à tarde eu já saía para academia, trabalhava à noite. E aí, junto com isso, realmente trouxe essa responsabilidade maior, né, para me dedicar mais na graduação. E depois disso, eu também vi essa situação que você falou. Eu queria melhorar a minha situação junto com a minha família, eu queria, de fato, criar algo maior. E foi, né, no final da graduação que eu comecei a entender o que eu queria fazer de fato dentro da engenharia de produção, o que eu queria atuar, quais caminhos eu queria seguir. E aí eu resolvi empreender, porque era o que fazia mais sentido para mim e eu via que tinha muitos potenciais. Aí eu fui para o marketing digital, comecei a me desenvolver com isso. Então acho que trazendo esse paralelo junto com a sua história, é que isso também me fez, né, me dedicar mais e buscar, né? Porque quando eu finalizei a graduação, que eu comecei de fato a estudar, foi isso que você falou, eu precisava me dedicar mais que os outros para que eu pudesse me destacar, pudesse ser um profissional diferenciado ali no mercado de trabalho, tanto como empreendedor, né? A gente tem que se diferenciar de qualquer forma, né? Quanto a negócio.
E aí foi o que você falou, eu me dedicava muito, eu já tô numa era diferente da que você passou, então já tive mais acesso a conhecimento nas redes sociais, livros, né? Então eu consumia muitos livros e tudo isso me ajudou de fato a criar algo bom. E eu acho que uma coisa que me ajudou, eu queria ver se para você também ajudou, é que eu de fato consegui escolher uma coisa que me brilhava os olhos, né? Como era o marketing digital, falar sobre isso, estudar sobre isso, fazer as estratégias, conhecer desse mercado. E para você, né, escolheu a área que você escolheu, isso também te motivou, né, a estudar mais, a seguir. Como é que você vê essa relação também, né, do seu estudo com o que você faz hoje? Não, é legal, parabéns, Guilherme. Eu acompanho aí sua trajetória já há um bom tempo, né? Parabéns, você cresceu demais. Você hoje já era um grande profissional, hoje muito maior, né? Parabéns mesmo. Me motivou muito. E que é interessante, que eu não escolhi a área da qualidade. Eu costumo dizer que a qualidade me escolheu. Por que que eu falo? Eu não tinha, sinceramente, eu tinha um sonho de fazer na época o técnico mecânico e depois fazer engenharia. Isso sempre foi meu sonho. Mas, enfim, vinha muito na cabeça, assim, engenharia mecânica tal, porque eu tenho um primo mais velho que já era engenheiro mecânico, então isso me brilhava aos olhos. Mas quando eu comecei a entrar na fábrica e conhecer o setor de qualidade, isso me deixou realmente encantado. Trabalhar com parametrização, trabalhar com engenharia de produção, ou seja, parametrizar processo, reduzir variabilidade do processo, me brilhou os olhos e me motivou. Eu falei assim, puxa vida, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser um profissional mais empregável, né, que a gente fala, né? Não adianta, por exemplo, você ter somente, eu quero ser, tá, mas você tem que se tornar empregável, porque tem mercado para os bons profissionais, né? Para isso eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que ser melhor, então por isso que eu procurei fazer a graduação, depois fazer uma especialização, né, em engenharia da qualidade, me especializar, depois fazer um mestrado, por quê? Porque eu sabia que eu precisava evoluir, eu sabia que eu precisava ser melhor a cada dia, não melhor do que os outros. Mais uma vez, ninguém é melhor do que ninguém nesse sentido, né? Porém, melhor naquilo que eu fazia continuamente, porque é uma melhoria contínua, a nossa vida é uma melhoria contínua. Quer ver uma coisa, Guilherme, que me fez avançar muito e crescer muito? A partir do momento que eu entendi que eu estou sempre aprendendo, né? Porque chegou no momento da minha vida profissional que eu me senti o cara, sabe? Eu falei, não, eu sou o cara, agora eu sou o cara, tal. Aí depois eu caí em mim, caí na humildade, né? Não, peraí, eu não sou o cara, eu sou somente um profissional, eu estou aprendendo continuamente e eu me permito aprender, né? Então, por exemplo, na empresa, eu tenho uma equipe de engenheiros, né, que responde para mim, eu sou responsável por eles, pelos laboratórios e tal, mas cada dia eu aprendo algo mais, sabe? Aprendo com eles, aprendo com os operadores, aprendo com a gestão de melhorar. Então, a partir do momento que eu me permiti aprender mais, eu consegui evoluir mais. Isso me abriu portas, viu, Guilherme? Me abriu oportunidades que antes eu não imaginava ter. Até esses dias eu estava pensando, puxa vida, e se eu não tivesse avançado, se eu não tivesse estudado, como que eu estaria hoje? Né? Então, assim, às vezes eu me paro refletindo sobre isso, né? Como eu estaria hoje se eu não tivesse me dedicado tanto a estudos? E uma coisa também, Guilherme, às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, olha, vocês tiveram sorte, né, tal. Enfim, eu acredito que sorte faz parte da vida, né? A gente tem que ter uma sorte de uma forma geral. Porém, é trabalho, né? Então, é muito trabalho, muita dedicação, as pessoas não veem às vezes o final de semana que você passou estudando, você deixou de estar com seu filho, deixou de estar com a sua esposa, deixou para um lugar bacana, deixou de ir na praia, né? Que você está em Macaé aí, deixou de ir na praia, deixou de ir em algum lugar para se dedicar a estudar, porque você queria galgar coisas melhores. E quem estuda, quem batalha, consegue chegar. Isso é uma coisa importante, Guilherme. Eu queria deixar o recado para todos, né? Essa é minha experiência profissional e pessoal. Qualquer um é capaz. Todos nós somos capazes de galgar e alcançar aquilo que a gente quer. Basta você se dedicar, basta você querer e não colocar culpa em ninguém, tá? Não adianta você colocar culpa ao que quer que seja, governo, sociedade, nada. Você tem que ir lá e fazer o seu diferencial. Exato, Renato, concordo bastante. Acho que realmente é isso que faz a gente se tornar um excelente profissional, né? E seguir um caminho legal. E para quem não sabe, o Renato está aí comigo desde o primeiro CONEP, né? Que é o Congresso Online de Direito de Produção, né? Então tá desde sempre comigo aí nessa parceria, já fez, né, várias palestras, a gente fez entrevistas juntos, a gente pôde ver a evolução do outro, né? Lá atrás, né? Porque o Conep
Conep tem 4 anos já, né? Então é um projeto que já passou um bom tempo. Então, bem legal isso também, Renato, né? De você estar sempre compartilhando, estar sempre querendo agregar valor para as pessoas. Eu acho que isso também é um diferencial, né, dos profissionais, das pessoas de modo geral, né? Quando você ajuda, né, quando você compartilha, querendo ou não, acaba voltando para você, né, de outras formas, né? E você vai crescendo naturalmente. Eu acho que isso é bem importante. O que você acha também, né, sobre isso? Não, é exatamente isso, né? E assim, uma coisa que eu aprendi também, Guilherme, que a partir do momento que você ensina, você aprende, né? Porque você, quando você está ensinando, você está aprendendo também. E para mim é uma grande honra, agradeço para você sempre, eu já falei isso para você algumas vezes, a oportunidade de poder compartilhar, né? E é interessante que no Conep, por exemplo, às vezes eu recebo mensagem de pessoas da Bahia, de Pernambuco, de vários lugares do Brasil, né? Eu falo, nossa, o pessoal de outros estados estão vendo, né? Estão acompanhando o nosso trabalho. Então, é muito bacana isso e muitos, eu fico muito satisfeito quando você consegue fazer um bom trabalho, consegue transmitir um bom conteúdo para as pessoas de uma forma correta, né? Porque às vezes também, né, Guilherme, a gente sabe, hoje com a internet e tudo mais, tem muita informação, né? Mas o quanto que aquela informação é verdadeira, o quanto que daquilo vai agregar para você. Então, quando você pega o profissional que tem essa informação, mais o conhecimento e a vivência, e agrega isso, né? Isso potencializa muito mais o aprendizado e o direcionamento para essas pessoas que às vezes não têm um caminho, às vezes não tinha uma direção, né? Você ajuda a direcionar eles para o caminho correto. Exato, acho que esse é o caminho, né? Nesse compartilhamento de informações, de conteúdo. É bem bacana, Renato. E outra coisa que eu queria saber de você é sobre como que é o Renato na vida pessoal, né? O que que você gosta de fazer, o que que você também vê que você faz no seu dia a dia que te ajuda a tá sempre motivado a fazer seu trabalho, a fazer suas coisas. O que que você acha que te ajuda, né, no dia a dia? Porque a gente sabe que, né, a caminhada, como a gente está mostrando aqui, a gente acaba mostrando, igual você falou, uma caminhada sua de, né, 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência nessa área, atuando em várias empresas, fazendo várias coisas, mas a gente sabe que o dia a dia que de fato transforma tudo isso. E como que é o seu dia a dia, como o seu dia a dia de fato foi evoluindo para fazer com que você consiga de fato executar, consiga de fato crescer na sua carreira. Não, é legal, Guilherme, porque assim, uma das coisas que mais me motiva, né, hoje, né, sim, assim, sempre foi, mas hoje muito mais, é a família. Então, assim, eu tenho um filho, né, o Renatinho, eu tenho um filho de 2 anos, enfim, ele me motiva. Todo dia que eu acordo de manhã e vejo ele, né, eu falo assim, puxa vida, Renatinho, eu quero que você cresça num mundo melhor. Começa por aí, né? Mas eu quero que você tenha oportunidade que eu não tive. Quero que você cresça e desenvolva muito melhor do que eu. Quero que você seja um profissional muito melhor do que seu pai do que vai ser, enfim. Então, é uma das coisas que mais me motiva, Guilherme, é poder chegar em casa também, ficar com meu filho, com a minha esposa, né? Ler um livro, escutar uma música. Eu gosto de rock. Eu gosto do classic metal, né? Sabe, um rock and roll. Eu gosto de escutar um rock clássico. Gosto de passear com a família, né? De fazer projetos com a minha família também. Aqui na nossa região, Guilherme, a gente tem o sul de Minas, que é muito gostoso, né? E temos praias aqui também, o litoral norte aqui de São Paulo. Então, eu gosto também de passear, né? Isso eu acho que tudo agrega, mas a base fundamental, Guilherme, é a família. A família me ajuda a me sustentar, porque a gente escuta muito, né? O pessoal falando, e é fato. Obviamente, existem dias bons e dias ruins, né? Então, nos dias ruins, que você, enfim, teve um dia muito cansativo, então você chega em casa, descarrega as energias, brinca com seu filho, né? Você esquece toda aquela dificuldade, ou aquele problema, ou aquela preocupação que você tem sobre um determinado assunto e se revitaliza. Então, eu acredito que eu, olhando para ele, né, eu consigo me revitalizar, eu consigo evoluir e melhorar a cada dia, porque eu tenho que me permitir evoluir, porque eu quero que. E outra coisa também, eu quero que ele, quando ele entrar no mercado, ele chama Renato também. Quando ele está no mercado de trabalho, eu gostaria, meu sonho foi assim: olha, puxa vida, você é filho do Renato, então eu vou te dar uma oportunidade, porque seu pai fez um bom trabalho. Se algum dia isso acontecer, para mim vai ser uma grande satisfação, porque vai valer a pena todo o meu sacrifício, todo o meu trabalho que eu fiz até hoje, ou seja,
eu deixar as portas abertas para ele e ter credibilidade para que ele também possa crescer e se desenvolver dentro, seja numa indústria, seja na TV, seja onde ele entender, mas que eu tenha passado, sabe? E que eu deixe um legado para ele. Então, eu gostaria de deixar um legado para ele. Até me emociono falo sobre isso, porque é um legado. Eu gostaria que ele tivesse orgulho do pai dele. Então, eu me motivo cada dia para que isso aconteça. Muito bacana, Renato. Então, nesses últimos 2 anos, então, você tem se dedicado ainda mais, né? Por conta dele. E assim, eu não tenho filho ainda, mas todo mundo fala, né, que realmente quando você tem um filho, você tem filhos, né, você acaba tendo, né, uma motivação além, né, uma motivação extra que faz você se guiar, que faz você de fato crescer, né, como você falou, né, construir um legado, né, eu acho que é sobre isso, né. Não, assim, imagina, por exemplo, ele fala assim, com orgulho, olha, eu sou filho do Renato, né? Então, meu pai já fez isso, ou meu pai já esteve aqui, ou até mesmo quando ele estiver no mercado de trabalho, o pessoal fala assim, olha, seu pai foi um grande profissional, então eu entendo que você seguiu o legado do seu pai, então vou te dar uma oportunidade, sabe? Deixar as portas abertas, né? Não fechar as portas, porque é uma continuação. Eu acredito que ele vai continuar o que eu estou fazendo. Pelo menos eu espero. Mas Com acredito, certeza. eu já ensino ele, ó, Renatinho, você tem que seguir essa linha, cara. Quero que você faça de produção, quero que você desenvolva assim, tadinho. Mas eu espero que ele siga o caminho, o coração dele, né? Mas que o que ele seguir, que ele faça com amor e que isso traga felicidade para ele. Com certeza. E Renato, falando um pouco mais ali da parte do seu dia a dia, né? Você tem muita experiência nessa área e até uma dúvida que eu tenho, né? Hoje a gente está construindo uma empresa com mais de 30 pessoas, né? Então a gente tá com uma estrutura legal e você deve liderar muitas pessoas, né? Todo esse âmbito. E como é que é esse desafio hoje da liderança para você? Você já teve muitos desafios? Como é que é, você deve dar alguma experiência sobre isso? Não, claro. Isso é interessante, Guilherme. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Mas eu entendo o seguinte: hoje a gente tem a função de líder, né? Mas é muito difícil, porque cálculos matemáticos, especificações técnicas é fácil. É muito mais fácil do que lidar com pessoas. As pessoas são complexas. Eu costumo dizer o seguinte: imagina, cada um nasceu numa família diferente, às vezes vem de etnia diferente, religião diferente, independente da religião, mas de classe diferente, depois se une todo mundo, tem que ir para o mesmo sentido, né? Então, como unir todo mundo? Como deixar todo mundo na mesma ideia, no mesmo sentido? Realmente é um grande trabalho para nós, quando a gente atua como líder, assim como você também. O que eu tenho feito era muito assim, eu procuro todo dia desenvolver eles, eu quero desenvolver novos líderes, quero formar novos líderes, e uma grande experiência que eu tenho é ser muito sincero e ser um grande exemplo para eles. Não adianta eu simplesmente ir lá e pedir para ele fazer algo, algum relatório técnico e tal. Eu tenho que estar junto, ele tem que sentir que nós somos um time. Eu costumo falar, eu sou São Paulino, né? Eu costumo falar que é um time de futebol. Então, um time de futebol, você tem o técnico, mas se o técnico ele não estiver junto com o time sentir que ele faz parte do time, não evolui. Não adianta, você pode ter o melhor time que você não vai conseguir evoluir. Uma coisa importante, uma característica fundamental, Guilherme, que eu sigo sempre, é aquela que o pessoal fala muito também e acontece, e dá resultado. Por exemplo, se for para elogiar, elogia na frente de todos. Se for para criticar ou observar, chama de lado, conversa, orienta, mostra o caminho, né? Uma coisa que eu faço, Guilherme, só uma dica para quem está assistindo, é o seguinte: se você quer passar alguma informação para o seu time, chama a pessoa, orienta ela o que tem que fazer, e depois você pergunta se ela entendeu. Porque às vezes também a sua comunicação com os seus liderados não está bem feita, né? Então chama, olha, repita, por favor, o que eu pedi para você fazer. Se a pessoa conseguir repetir com destreza, com detalhamento, olha, perfeito, agora você entendeu, vai. Deixa as pessoas fazerem, não centralize em você, saiba delegar. Eu acho que um grande desafio, Guilherme, é saber delegar, saber passar a responsabilidade para as pessoas, conseguir coordenar e valorizar as pessoas, tá? Porque uma coisa que eu vejo, Guilherme, não é só dinheiro.
O salário é importante, claro, aqui, obviamente, a pessoa vai pelo salário, de uma forma geral, mas o ambiente de trabalho, a forma de dedicação, a liderança de um bom líder, a pessoa se identificar com a empresa, a pessoa sentir que ela faz parte de um projeto, que ela está sendo valorizada, seja financeiramente, ou seja profissionalmente, ou seja mentalmente, é a pessoa mais dedicada, a pessoa com mais envolvimento na empresa, e você consegue liderar eles de uma forma mais assertiva. Eu tive um case, tá, rapidamente, a gente fala muito de case, eu tive um case de uma pessoa que trabalhou na outra empresa comigo, né? Chama até Jarbas o nome dele. Na produção eu vi que ele tinha potencial. Aí eu trouxe ele para trabalhar comigo, ele fez engenharia, se desenvolveu, se desenvolveu, se desenvolveu. Aí eu fui para outra fábrica, trouxe ele para trabalhar comigo. Hoje ele é um grande profissional. É um profissional que algumas coisas falam, nossa, ele desenvolveu tão bem nisso, né? Então é méritos meu? Parte, mas é mérito dele também que se dedicou e se identificou com o meu tipo de trabalho. Ele sabia que eu estava ali como um parceiro. Quando eu estava apontando uma coisa que a gente tinha que fazer, era pensando na melhoria dele, na evolução dele, não para criticar ou fazer algo do tipo, né? Então, quando o profissional ele consegue ter o time ao seu lado, ele cresce, o time fica muito mais forte e solidificado. Bacana, Renato. Tem um ponto que eu quero ressaltar na sua fala, é sobre a comunicação. Né? Eu acho que a comunicação, esse negócio de repetir, né? Eu acho que realmente é fundamental. Mas não só isso, eu vejo hoje, não sei se você concorda, mas eu vejo hoje no dia a dia pessoal, né? Hoje com o WhatsApp, com tantas mídias, a gente acaba tendo uma comunicação entre pessoas, às vezes falha, né? Às vezes uma comunicação muito rasa, às vezes você, por estar num ambiente mais de ansiedade, de correria, você acaba falando coisas que a pessoa do outro lado entende de outra forma, né? Eu acho que isso é uma grande dificuldade, eu acho, de modo geral. E, como você falou, na empresa é uma coisa que é grave, porque a pessoa pode fazer uma coisa errada, né? E isso não que pode gerar algum problema, né? Se for numa indústria como é, ou simplesmente aquela coisa não sair da forma que você quer e perder tempo, né? Porque poderia ter feito da forma correta. Então, acho que a comunicação ela é fundamental. Mas eu acho que para você ter essa comunicação, você precisa primeiro estar presente, consciente, falar com calma, né? Realmente refletir do jeito que você vai falar para que a outra pessoa ela entenda. Porque como você falou, cada um tem toda uma bagagem tanto de crenças quanto de modo de trabalhar, quanto de aprendizados. Então, às vezes, você falar uma coisa na sua linguagem não vai chegar da mesma forma para aquela pessoa, né? E eu acho que você ainda mais trabalhando, né, numa empresa, que você vê tem pessoas de N situações, né? O cara que tá lá no chão de fábrica até o dono da empresa, então você tem N formas dessa comunicação acontecer, né? E é bacana o que você falou, porque é muito legal, pertinente o que você falou, porque cada pessoa você tem que entender que do seu time, cada um você vai ter que conversar de uma forma diferente. Tem alguns que ele prefere que você fale de uma forma mais calma, alguma forma mais. Enfim, você tem que saber observar, entender, interpretar as características de cada um. Qual que é o melhor? Como eu consigo tirar o melhor de cada um da minha equipe? Como que eu consigo extrair o melhor de cada um? E cada um tem uma forma diferente. Tem alguns que preferem que você fale de uma forma mais direta, tem alguns que preferem que você se exemplifique um pouco mais, né? E é interessante esse compartilhamento, essa comunicação direta e sincera, né, Guilherme? Uma coisa que o pessoal olha muito é o seguinte, ser sincero e ser verdadeiro. Por exemplo, não prometer nada que você não consiga cumprir. Isso é uma premissa fundamental. Chega olho no olho, olha, é assim, aconteceu isso, a gente vai fazer isso. Então, se mudar alguma coisa no meio do caminho, olha, está mudando por isso ser muito sincero e transparente. Quando eles entendem que você é transparente e sincero, é muito mais fácil eles absorver alguma variável e te apoiar no momento difícil. Exato, Renato. Acho que realmente esse é o grande, né, a grande dilema, dificuldade, né, do dia a dia, tanto pessoal, como eu falei aqui, quanto profissional, né? Você de fato conseguir ter uma comunicação fluida entre as pessoas para que de fato você consiga envolvê-las, né, dentro do seu projeto, dentro de uma conversa, né, dentro de uma amizade, né, dentro do relacionamento. Então acho que tudo isso, né, é importante você conhecer e você conseguir, né, ter essa comunicação. E outra coisa também que eu acho que funciona bem também na comunicação é você mais ouvir às vezes do que falar.
né? Acho que esse é um outro ponto que às vezes tem gente que acaba falando muito e acaba não dando espaço para aquela pessoa também se expressar e conseguir de fato ser ouvida, né? Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Elas querem ter essa comunicação. Então acho que isso também é outro ponto que você deve sentir muito aí, né? Trabalhando ou no seu dia a dia também. E a partir do momento, Guilherme, que a gente se permite evoluir, permite aprender cada vez mais, quando você escuta alguém falando, às vezes ela tem um ponto de vista que você nunca imaginou. Então, assim, é importante, por exemplo, no processo de fabricação, na área de qualidade, engenharia de produção, quando você vai resolver um problema, é muito importante quando a gente vai no Gemba, né, escutar os operadores também, né, saber escutar, saber entender, interpretar o que ele está falando, isso é fundamental. Isso evolui muito. Quando você sabe escutar e aproveita o que você está escutando para evoluir, e a pessoa percebe, né? Você não está escutando por escutar, você está prestando atenção, você está dando atenção naquilo que ela está falando, e isso valoriza ainda mais as relações, né, interpessoais dentro da empresa. E é importante, viu? Você consegue evoluir. Eu já tive que dar várias notícias boas e ruins, mas eu tive essas oportunidades. Quando eu vou dar notícias ruins, mas eu tenho um time forte do meu lado, eles entendem e apoiam. Quando você tem um time forte, aí cria aquele murmúrio, sabe? Fica falando, outro fala, tal, isso é muito ruim. E um desafio para finalizar esse tópico também é integrar as equipes, porque existe assim sempre um querendo de repente o espaço do outro, né? Então você conseguir colocar a equipe numa sinergia, então não é fácil, porque são características diferentes. Então colocar numa sinergia, um ajudando o outro. Falar, meu, é um time, um vai fazer o gol, mas aquele que fez o gol, o outro teve que defender, o outro teve que cruzar, o outro teve que chutar, para que ele faça o gol. Tudo bem, ele fez o gol, mas a equipe que venceu. Com esse trabalho da equipe que venceu, eu tive um chefe, só para comentar, Guilherme, que era assim, quando dava tudo certo, ele ia lá, ele apresentava, ganhava o parabéns. Quando dava errado, ele apontava, foi o João, foi o Manuel, tal, ele apontava o dedo. Então também é aquela premissa, né? Se venceu, a equipe venceu, né? Se perdeu, a equipe perdeu. Porém, sempre o líder assumindo a responsabilidade. Já teve caso de um ligado meu fazer algo falhar de e ele seria lixado, digamos assim, no sentido técnico, né? Eu ir lá e assumir a frente. Não, eu sou o responsável. Ah, mas não foi. Não, eu sou o responsável. Então, eu estou aqui, eu sou responsável pelo time. Quando ele isso, puxa vida, então a gente tem um líder que ele assume a responsabilidade e toma a frente quando é ruim, não só quando é um momento bom. Bacana, Renato. E outra coisa para compartilhar aqui também é que uma das minhas primeiras experiências assim com liderança e que eu acho que me ajudaram bastante agora, né, nesse dia a dia como empresa, que eu consigo fazer uma correlação, é que eu gosto de jogar basquete, né? Então eu jogo basquete, tem, sei lá, mais de 12 anos que eu pratico basquete, então desde a minha juventude. E né, quando eu fui me aperfeiçoando, melhorando, crescendo e sempre com os mesmos amigos, a gente sempre naquele mesmo mês, a gente né, tava, como eu né, já comentei, eu vim de Rondônia, então uma cidade pequena, então e poucas pessoas que jogavam basquete, então você acaba conhecendo aquelas pessoas e tudo mais. E a gente começou a participar de campeonatos, começamos a crescer. E na época eu era um dos mais velhos, né, desse grupo que a gente começava a formar, que a gente começou a formar. E eu via que realmente, né, esse trabalho em equipe faz muito sentido. E eu, como líder daquele time, em algumas ocasiões que eu pude estar, eu via realmente essa necessidade de você ter todo mundo envolvido, porque é muito complicado se as pessoas não estão envolvidas e você não consegue integrar isso. Porque a gente já perdeu vários jogos, não porque a gente tinha um time pior, mas porque faltou esse entrosamento e faltou essa comunicação. Né? Então eu acho que realmente no esporte né, vivenciado, eu realmente vejo que é como uma empresa, todo mundo tem sua peça fundamental para que as coisas consigam ser executadas. Mas você precisa que todos façam sua parte para que de fato né, tenha o resultado final. Então acho que esse tópico é bem legal da gente falar, porque eu vejo que ele é a base de tudo, né? De todas essas relações, de toda essa parte que a gente tá falando aqui. E aí, Renato, outra coisa que eu queria entender de você, como é que tá hoje o seu dia a dia? Como é que tá a sua rotina? Você tá presencial? Tá online? Como é que tá hoje essa rotina? Na fábrica eu estou presencial, né? Aqui no estado de São Paulo
teve as restrições, mas a fábrica teve certas restrições, mas desde o início eu estou trabalhando normal. É claro, com o distanciamento social, todos aqueles cuidados, né? Isso sem dúvida, mas continuei trabalhando de forma presencial esse período todo. E na faculdade está realmente ainda remoto, né? Até diferente, né? Porque eu sempre fui acostumado a ter olho no olho do pessoal, sabe, sentir alunos. Então, enfim, eu tive que me readaptar, né? Então, toda essa parte ela tá remoto. E a TV também. A TV eu gravo também de forma remoto e presencial também, né? Então, a gente tem um estúdio, lógico, mantém o distanciamento, tem todo o cuidado, mas a gente mantém o ativo, né? A gente não pode parar, né, Guilherme? A gente tem que fazer girar, né? E que bom que a tecnologia nos permite isso, né? A internet, tudo mais, permite essa comunicação e que a gente consiga ainda levar o conhecimento, levar as informações e continuar trabalhando aí, mesmo nessa situação geral que está se passando no Brasil, né? Mas eu estou conseguindo. E você aí, como que está Macaé? Ele tá tranquilo? Está com muita restrição? Como está aí? Não, então aqui tá agora nesse momento aqui que eu tô gravando tá mais flexível, então assim tá bem tranquilo, obviamente como você falou, né, com todas as restrições necessárias, mas pra gente acabou que não mudou tanta coisa, né, porque como você sabe ali desde 2017 eu já trabalho home office, né, com o Conep, né, 100% online, então desde a época do Conep eu sempre trabalhei online. E a Congresso, né, que é onde eu estou focado hoje, a gente também começou home office e a gente até hoje está, né, com essas mais de 30 pessoas, todo mundo home office, né, a gente trabalhando, né, com a equipe e desenvolvendo o nosso trabalho de forma online, que por conta da pandemia esse mercado acabou crescendo, né, como você falou, né, por conta muita coisa teve, não, eventos não puderam acontecer, enfim, por uma série de motivos, essa área cresceu muito, né, e hoje a gente está vendo realmente, né, que a tecnologia avançou demais, né? Coisas que eram inimagináveis acontecerem online, agora estão acontecendo online, como aulas, né, atendimentos médicos, enfim, N coisas estão acontecendo de forma online. E acho que isso veio para ficar, né? Veio para a gente de fato agora aprender a conviver, né, com a tecnologia, crescer. E eu vejo que isso é bom, né? Porque agora todo mundo consegue ter acesso melhor à internet, né? A conteúdos de qualidade. Eu só acho que a gente tem um ponto também de atenção aí, que eu acho que ao mesmo tempo que aumentou, tem esse problema que você falou, né? De você não ter a confiabilidade da informação. Né? Tem muita gente falando, muita informação, então como você de fato ir numa informação mais confiável possível daquilo que você quer aprender e também como você direcionar para quem você vai dar a sua atenção, né? Porque hoje eu mesmo, não sei você, mas eu não consigo não fico tanto tempo nas redes sociais porque de fato eu não consigo ter tanto conteúdo ali do que eu preciso. E eu também acabo não seguindo tantas pessoas para de fato focar naquelas que fazem mais necessidade para a minha rotina no meu dia a dia. Então acho que esse é um ponto de atenção também. Eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, Guilherme, porque vocês levam informação e conhecimento, né, a um número gigante de pessoas. Esse é um grande trabalho que vocês fazem, sempre com grandes profissionais suportando tudo isso, né? Isso é muito importante, porque quando você fala, existe uma grande diferença entre informação e conhecimento, conforme você falou, né? A informação está aí, você procura, você digitar lá nas redes sociais, no Google, vai ter um monte de informação, mas até quanto aquilo é verdadeiro, né? Então, quando você pega pessoas que trabalham com aquilo, têm o conhecimento, isso fortalece muito mais essa informação. E é interessante que essa parte online também me permitiu, obviamente, estudar mais coisas, né? Ver outras oportunidades, conhecer, participar de vários congressos, né? Inclusive do próprio Conep. Então, ter uma amplitude muito mais de conhecimento e também de visibilidade. Mas eu confesso para você, hoje, quando eu olho o Instagram, eu tenho Instagram por causa da TV, né, de outros trabalhos que eu faço também. Eu não falei para você, mas eu faço trabalho também com a equipe de bobsled, né? A bobsled é aquele trenó que desce no gelo. Eu faço a análise técnica do bobsled, eu estou desenvolvendo um DOE, um delineamento de experimento, que eles vão, no ano que vem, eles vão da China, né? As Olimpíadas de Inverno. Então, eu estou ajudando eles de fazer
uma análise do ótimo, né? Qual que é a melhor condição do trenó, de especificações técnicas e tal. Então, toda a comunicação eu faço também online, né? E é importante você ter essa amplitude. Por enquanto, você olha as redes sociais, realmente é muito pobre, né? De informação, é muito conteúdo e com milhões de seguidores, né? Isso que eu acho interessante. E às vezes tem conteúdo que a pessoa está fazendo ali que realmente não agrega muito, né? Infelizmente. Então, eu acho que eu que venho de uma geração da qual que nada contra as músicas atuais, mas as músicas tinham mais conteúdo, tinha mais sentido, né? As pessoas eram mais próximas uma das outras. Você vê a condição atual realmente preocupa um pouco. Então, quando tem trabalho igual você faz, igual a gente procura fazer, de levar a informação mais correta, conteúdo, para a pessoa conseguir desenvolver, é muito mais gratificante. Exato, já é o que a gente tenta fazer aqui na Congresso, realmente levar conhecimento profundo, né, técnico-científico de várias áreas, né, e até com esse podcast aqui também a ideia é a gente trazer esse conhecimento mais próximo, né, do dia a dia de pessoas que estão num caminho legal, mas que também, como você falou, né, vieram de N situações, tiveram N dificuldades e desafios e conseguiram chegar, né, ao que elas almejaram, né? Então, assim, né, cada um tem seu caminho, cada um tem suas escolhas, cada um, né, quer chegar a algum lugar. Então, acho que é muito, faz muito sentido, né, Renata? A gente, de fato, buscar esse conhecimento mais profundo, buscar realmente entender melhor, né, um pouco mais sobre isso. Bacana, então, Renato. E queria entender de você também, como é que é hoje além da sua rotina que você, né, já falou, que você está fazendo, é, como que você consegue dedicar várias coisas, né? Hoje você faz o programa, você tem as aulas, você tem o seu trabalho na indústria. Como é que você consegue fazer tanta coisa, né? Eu vejo hoje que cada vez mais as pessoas têm a sensação de pouco tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Como que você consegue, né, dividir o seu tempo para fazer vários outros projetos? É legal essa divisão de tempo. Quando você tem filho pequeno, né, às vezes sai um ponto fora da curva, né? Ainda com filho, né? Que é mais Tem até complicado filho. ainda. Mas, assim, eu acredito que o principal é você ter amor ao que você faz. Você ama o que você faz com muito prazer. Então, não é algo. Começa por aí, né? É algo prazeroso. Então, por exemplo, quando você está analisando algo, fazendo algo, você com prazer, isso te engrandece, isso não te atrapalha de forma alguma. Mas, principalmente, Guilherme, acho que a gente tem que se. Primeiramente, o grande profissional hoje, ele tem que ser organizado. A gente tem que se organizar. Lógico que existe coisa que sai fora da curva, conforme eu falei, coisa de momento, mas é organização. Então, você saber se organizar, saber o horário que você consegue fazer as coisas, né? Mas a hora que você se dedicar para aquele assunto, isso que eu procuro fazer, Guilherme. Por exemplo, se eu tenho uma hora para fazer uma análise técnica do bobsled, por exemplo, vai ser a melhor uma hora que eu vou me dedicar integralmente. Eu não estou me dedicando e fazendo outra coisa, eu me dedico, me centro naquilo. Então, sempre quando vou fazer, mesmo que seja pequenos períodos, porque eu faço várias coisas, eu me dedico integralmente naquele momento. A hora que acabou, beleza, eu vou cuidar do Renatinho ou vou fazer outra coisa, mas a hora que eu me concentro integralmente e eu aproveito o máximo daquele tempo que eu tenho para buscar o máximo daquilo que eu estou me propondo a fazer. Essa é uma dica, né? Não, eu acho que isso é muito difícil hoje, né? Com tantas distrações, redes sociais, notificações. Eu acho que isso é difícil. Então, às vezes, parece que é difícil fazer muita coisa, mas na verdade é que você falou, o difícil é o foco, né? É focar em momentos diferentes para fazer várias coisas. Assim como você, eu também faço várias coisas e consigo fazer isso no meu dia a dia, justamente porque você falou, né? Essa organização. Eu consigo organizar melhor, né? Então aqui a gente já tá, agora, né, esse episódio vai ao ar em outro horário, mas só para o pessoal, né, ficar ligado, já são quase 9 horas, né, da noite e a gente tá aqui gravando esse podcast, né? Eu já fiz várias coisas da empresa, o Renato também, já fui na rua resolver algumas coisas, né? Já pratiquei esporte, já fiz musculação, então fiz várias coisas ao longo do meu dia, justamente como você falou, porque é centrado, né? Então
uma dica que eu sempre dou, gosto de refrisar e que me ajuda muito, é que hoje eu não tenho notificações, ô Renato. Eu não uso nenhuma notificação no meu celular. Então eu nunca vai chegar nada pra mim que vai me atrapalhar. Então eu posso deixar o celular na minha frente, que eu sei que aquela tela não vai acender, eu vou parar o que eu tô fazendo pra olhar. E até no computador, né? Hoje no computador também eu tirei as notificações de tudo. Pra isso você falou, focado, né? Tô ali uma hora pra fazer um relatório, pra desenvolver alguma coisa, é uma hora centrado ali, terminei, passo para outra atividade, né? Então acho que isso realmente, né, que faz você conseguir fazer muitas coisas e fazer muitas coisas com qualidade, né, também. Isso é interessante, porque não adianta você fazer muita coisa e fazer mal feito, né? Boa. E quer ver uma dica que eu dou para quem está nos assistindo aí? Tira um dia para não fazer nada. Geralmente o dia não é fazer nada, né? Mas um dia assim para acordar um pouco mais tarde, tomar um café mais longo, fazer algo totalmente diferente. Eu costumo fazer isso no domingo. Domingo é um dia que eu procuro fazer nada, assim, nada. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer algo, eu Fazer faço. nada com qualidade, né? Fazer nada com qualidade, não fazer nada assim específico, né? Então, sai com a família, pensa, vai no parque, corra no parque, brinque com o filho, faça algo sem pensar, porque às vezes também, Guilherme, a pessoa fala assim, não, tudo bem, no domingo na parte da tarde eu vou estudar. Tudo bem, se você precisa estudar, eu já estudei várias vezes domingo. Tudo bem, aí faz parte daquela dedicação para aquele propósito que ela tem. Mas a partir do momento que você está mais tranquilo aí no sentido, ou você consegue se organizar, não adianta você sair com a sua família, eu tenho que voltar a teu horário, porque, sabe, ficar atolado, senão você realmente pode pirar mesmo, né? Então, tira um dia para você ficar tranquilão, ou tranquila, né? Se divirta, aproveita a família, fica tranquila naquele dia, o dia inteiro. Aí no outro dia você se organiza novamente e volta a trabalhar de uma forma centrada e com qualidade. Exato, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito. Eu era muito de trabalhar todos os dias, segunda a segunda, e não me dedicava a outras coisas, e acabei ficando realmente num processo ruim, né? De esgotado, de não ter vontade de fazer mais nada. Então acho que isso é fundamental, né? Você tirar tempo para realizar as coisas que você gosta, e não só também no final de semana, como o Renato falou, né? Tirar um dia, mas também dias específicos, né, no seu dia a dia para que você consiga ter essas fugas, né? Pelo menos ter um momento com você, fazendo uma coisa que você gosta, né? Então eu gosto de praticar esporte, faço todos os dias, sei lá, gosto de tocar violão, também toco, então gosto de fazer algumas coisas durante o dia mesmo que me ajudam a continuar, né? Acho que isso é bem legal. E Renato, para a gente já chegar aqui, né, ao final do nosso bate-papo, que tá incrível, uma pergunta que eu faço, né, para todo convidado, né, e até explico um pouco mais o nome do Clutch, né, porque Clutch Podcast, né, o Clutch é um termo hoje, como eu falei para você, pratico basquete e é o esporte que eu mais amo fazer. E no basquete, né, o jogador clutch é aquele jogador que nos últimos segundos, nos últimos momentos, apesar de ter todo o planejamento da jogada para ele arremessar, ele consegue, né, dentro da jogada, ele vai escolher o melhor, de fato, caminho, seguindo a intuição dele, seguindo o coração dele, para fazer, de fato, o arremesso certo e com todo aquele treinamento que ele teve, ele consegue ganhar o jogo. E ele faz isso por várias e várias vezes, né? Então, a analogia que eu quero trazer aqui, te fazer essa pergunta qual foi o seu momento clutch? Qual foi aquele momento que você teve que tomar uma decisão muito difícil e que impactou, você teve que mudar o caminho, você teve que fazer alguma coisa muito difícil, mas você agiu de fato com o seu coração, com a sua intuição, falar, não, é esse caminho que eu tenho que ir, é esse caminho que vai fazer eu chegar onde eu quero. Claro que a gente tem vários momentos desses na vida, tá? Eu sei que a gente tem vários, mas eu queria que você citasse um para você que foi muito importante. Acho que o mais importante que eu tive foi quando eu tinha acabado de me formar de inspetor de soldagem, eu já tinha graduação e a pós-graduação em engenharia da qualidade, mas eu aproveitei aquele boom lá que estava tendo da Petrobras e tudo mais, né? E me qualifiquei, fiz inspetor de soldagem, e aí todo mundo falando, não, né, é excepcional, tal. Só que naquele momento eu falei assim, puxa vida, eu quero ser professor. Eu quero ter a oportunidade de transmitir conhecimento de uma forma numa universidade, e tal. Aí eu não fui para a linha de inspetor de soldagem e fui para fazer o mestrado. Então, eu acredito que o mestrado me proporcionou esse, deu esse, deu um outro up para mim.
mais uma vez, não que eu fiquei melhor do que ninguém, não é isso, mas me abriu outras oportunidades, tanto de conhecer mais, quanto de abertura de mercado para aquilo que eu sempre sonhei, né? Que era, obviamente, trabalhar em indústria, né? Na parte de engenharia de produção e tudo mais, qualidade e tudo mais, porém, atuando numa universidade. Então, me deu essa oportunidade, Guilherme. Eu acho que talvez se eu tivesse seguido outro caminho, talvez eu não fosse, talvez não fosse um profissional completo. Eu ainda não sou completo, ainda tenho muito que aprender, mas um profissional mais realizado do que eu sou hoje, tá? Então, eu acredito que o próximo passo é fazer um doutorado, né? Mas é um próximo passo. Acho que o mestrado me deu um outro up para minha carreira pessoal e profissional. Muito bacana. Eu acho que realmente, como você falou, é um diferencial que você buscou e eu vejo que isso fez muito sentido para você porque você conseguiu unir a parte do conhecimento com a aplicação prática, né, dentro da onde você está. Então você de fato teve aprofundamento. Como você falou, você não pode parar de aprender, você continua aprendendo toda a parte teórica, toda a parte fundamentada e na prática você vivenciou isso, né? Quando eu te conheci, você fazia Green Belt ainda, agora você já é Black Belt, sei lá como é que você já está nessa, né? Então você foi crescendo, você nunca parou, você estava fazendo mestrado, então eu acho que de fato, no final das contas, você precisa estar sempre nesse equilíbrio, né? De conhecimento, aplicação, de conhecimento, aplicação, de conhecimento e aplicação. E não acaba, né? Não acaba nunca. Eu acho que é contínuo. A hora que você se permite conhecer e crescer, você continua vivo, continua evoluindo. É uma evolução. Acho que a nossa vinda na Terra aqui é para evoluir, né? De alguma forma. Então, você conseguir evoluir como pessoa, como profissional, isso é muito gratificante. E ajudar, né? Compartilhar, ajudar as pessoas. E, consequentemente, né? Você está evoluindo, você está querendo crescer e você cresce com o seu trabalho, com a sua ajuda, você também ajuda outras pessoas nesse caminho, né? E você ajuda em duas áreas, né? Tanto no conhecimento, com a graduação, quanto ajudando as pessoas a crescerem dentro de uma empresa. Então, acho que realmente isso te ajudou, né? A ser um profissional completo e acho que realmente esse foi um momento decisivo aí na sua vida, porque realmente você poderia ter seguido só para uma área, só industrial, focado ali e não ter toda essa parte, né, de empresa, academia, né, de parte de conhecimento. Então acho que realmente foi bem bacana. Então, Renato, Visão assim que deu uma virada. sim. Então, Renato, acho que, né, muito obrigado mais uma vez Não, pela eu que agradeço, parceria, Guilherme. por estar compartilhando aqui um pouco mais, né, da sua trajetória, agora não falando, né, de carreira especificamente, mas falando do Renato, como que você se desenvolveu, para que de fato um pouco que você falou aqui, que a gente discutiu, que a gente bateu esse papo, possa ajudar outras pessoas também a entenderem, né, ajudar você que está nos ouvindo a entender como que o seu caminho que está começando, como que você pode fazer algumas coisas que a gente citou aqui, levar isso para sua vida para que você consiga ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor, né, poder se desenvolver. Para mim foi uma coisa que me ajudou muito, né, e me ajuda até hoje é me inspirar em outras pessoas, né, é aprender com outras pessoas para, como você falou, tá sempre crescendo, tá sempre se desenvolvendo. Então, mais uma vez aí, Renato, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, cara. Imensamente. Um grande abraço. Valeu, pessoal, valeu a todos que estão nos ouvindo e até um próximo episódio.